Olá, turma. Dando início à consideração da unidade 2 do nosso livro de Sociologia, Sociologia em Movimento, no capítulo 3, onde nós iremos estudar Cultura e Ideologia, parte 1. Primeiras palavras. A palavra cultura tem diversas origens e usos. Entretanto, para a sociologia, ela é a base sobre a qual as sociedades humanas constroem seus diferentes modos de vida. É por meio da cultura que buscamos soluções para os nossos problemas cotidianos. Interpretamos a realidade que nos cerca e produzimos novas formas de interação social. A maneira pela qual estruturamos a economia, nossas formas de organização política, as normas e os valores que orientam nossas ações, todos esses elementos estão presentes na cultura. Por sua vez, a cultura é resultado das nossas ações sociais. As práticas, os saberes e sua aplicação pela coletividade resultam num conjunto de conhecimentos que orientam nossa ação no mundo e nos permitem reconhecer, explicar e construir a realidade social. Porém, a construção da cultura não ocorre de maneira harmônica e igualitária. Ela é marcada por conflitos e relações desiguais entre grupos humanos. Por exemplo, quando exaltamos a diversidade cultural brasileira, não podemos nos esquecer de que boa parte da cultura popular sofre preconceito e que os processos históricos que geraram essas expressões culturais foram e são marcados por conflitos nos quais negros, mulheres, nordestinos, indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas e outras minorias sociais são geralmente considerados cidadãos de segunda classe e suas contribuições para a formação da cultura são relegadas a um plano inferior. Entretanto, a história nos mostra que, diante de interesses políticos e comerciais, as classes dominantes incorporaram essas práticas, saberes e costumes ao padrão cultural estabelecido. Cada grupo ou coletividade constrói sua visão de mundo com base em contextos históricos e práticas sociais específicas. Desse processo surgem interpretações e propostas de ação que são difundidas socialmente com a pretensão de se tornarem o padrão geral a ser seguido. Quando isso ocorre, estamos diante do que chamamos ideologia. Nesse sentido, a ideologia pode ser compreendida como um conjunto de visões de mundo produzidas por determinados grupos sociais, propostas como modelos destinados a orientar as práticas de outros grupos sociais ou da sociedade na qual se inserem. A escola tradicional é um veículo para a difusão da cultura da ideologia dominante e, por isso, há uma desvalorização da cultura popular, que propõe outras formas de pensar e de agir no mundo. Por essa razão,
várias práticas e vários saberes que não pertencem ou não interessam às classes dominantes foram historicamente desconsiderados pela escola. Cultura e vida social. Perceber os múltiplos significados e usos da cultura é um dos modos de constatar sua importância. Em sua origem latina, cultura deriva de colere, que significa cuidar, cultivar, podendo também adquirir um sentido ligado à saúde fisiológica, cuidar do corpo. A religião, cultuar uma divindade, ou ainda a produção de alimentos, agricultura. O uso do termo é, portanto, dinâmico e adquire sentidos diversos de acordo com o contexto social e histórico. Numa definição sociológica básica, a cultura consiste num conjunto de práticas, saberes, normas e valores de uma coletividade, servindo de fundamento para as relações sociais estabelecidas. Para entender esses diversos significados, devemos atentar para algumas formas de utilização do termo presentes em nossa sociedade. A primeira delas é a relação entre cultura e educação. Quando afirmamos que uma pessoa tem muita cultura, o termo está sendo utilizado no sentido de educação formal ou acadêmica. Nesse aspecto, relacionamos cultura a uma hierarquização dos indivíduos e grupos. Essa, porém, é uma utilização típica do senso comum. As ciências sociais compreendem diferentes formas de inserção na cultura, tendendo a descartar qualquer hierarquização que resulte na discriminação de pessoas ou grupos sociais. Por outro lado, a cultura é pensada como práticas e valores de um grupo social, na sua dimensão material e imaterial, como patrimônio a ser preservado e transmitido. Nesse contexto, não há atribuição de superioridade de uma expressão cultural sobre outra. A ideia de cultura fundamenta a construção de teorias sociais que nos permitem compreender os conflitos culturais e a construção de uma crítica à dominação cultural que, historicamente, destruiu diversas sociedades e grupos sociais. Cultura material é formada pelos bens tangíveis produzidos pelas sociedades, como construções, alimentos, móveis, aparelhos eletrônicos e etc. Cultura imaterial é composta pelas práticas, expressões, valores, conhecimentos e saberes produzidos pelos membros de uma cultura ao longo do tempo. Michel de Montaigne, humorista, Montaigne afirmou em seu clássico Dos Canibais que cada pessoa considera bárbaro o que não se pratica em sua terra, argumentando que o fato de os europeus classificarem como bárbaro os povos do Novo Mundo acabava por conduzir à cegueira sobre suas próprias ações, práticas e ações. Entre os séculos XIX e XX, surgiram os relatos de viagem e a reflexão filosófica sobre a diversidade dos povos abriram espaços para a reflexão sociológica e antropológica sobre a cultura. Nesse período, surgiram diferentes formas de hierarquizar as sociedades segundo sua cultura. Antes disso, tal hierarquização se fundamentava em explicações não científicas,
que utilizavam argumentos inspirados na biologia e na geografia, as quais denominamos determinismo biológico e geográfico. No determinismo biológico, as diferenças entre as sociedades são explicadas com base nas características físicas da população. Assim, haveria correspondência entre as características culturais e a constituição genética de uma população. Essa visão de mundo promoveu uma explicação cultural baseada em diferenças biológicas que justificavam a dominação das populações negras e indígenas pelos europeus. Já para o determinismo geográfico, as características naturais das regiões, como o clima e o relevo, causariam as diferenças culturais entre as sociedades.